This my shit. All the girls love me like this. She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Estamos aqui mais uma vez para fazer a nossa famosa fofoquinha. E o que mais, Elisa? Para nós nos reconhecermos nas nossas diferenças E nos identificarmos. também. É porque nos identificarmos, nos reconhecemos nas nossas diferenças. Ah, então tá bom. Ai, Elisa, tem tanto a aprender da própria pelo fala. amor de Deus, vai. A minha é a mais difícil, eu tenho que lembrar fofoquinha. Ai, não, é muito difícil mesmo. Viu? Mas, para caso você esteja chegando aqui, não sabe o que está acontecendo, mais uma vez estamos contando uma história de uma mulher super criativa, mas, além também de contar essa história que a gente já vai apresentar, essa nossa nova protagonista do Histórias de Voz, a gente quer convidar vocês a participar também do nosso podcast. E aí, você pode fazer o quê? Mandar e-mail para onde, Elisa? Para o mv.mulherdevoz@gmail.com ou para as nossas redes sociais, pod.mulherdevoz, tanto no TikTok quanto no Instagram. Isso mesmo. E já aproveita, deixa teu like, compartilha, enfim, comenta, faz todas essas coisinhas aí pra dar uma ajuda aqui, um suporte pra gente. Mas vamos lá. O que essa mulher, que você falou sobre identificar, né? O que essa mulher tem em comum contigo, Elisa? Ela veio chorar. Então, vamos ouvir Elisa. Não é essa outra Elisa. Oi, Bia. Oi, mulheres de voz. Eu sou Elisa Santiago, eu sou produtora de conteúdo. E eu tô aqui hoje para conversar um pouco sobre vida adulta, sobre autenticidade, sobre os desafios de seguir a vida adulta, querendo ser respeitada, querendo ser enxergada como adulta, mas sem cumprir talvez aquele estereótipo que a gente constrói ao longo da vida do que é ser adulto. Bom, para começar a história da Elisa, a gente precisa voltar ali para a infância dela. Ela era aquela criança que amava cores, amava brilho, amava essas coisas de TV, bastidores, teatro, uma pessoa bem artística. Sim, então as referências dela envolviam essa criatividade que a Elisa tá falando, envolviam também esse mundo que é mágico, que é gostoso, né? E que é tão importante não só na nossa infância, mas na nossa vida adulta. Sim, eu acho até poético ela conseguir se expressar desde a infância dessa forma tão criativa, eu acho bem autêntico. Sim, e eu acho que ela se sentia muito acolhida nesse espaço na infância dela. Porém, como a gente sabe, quando a gente começa a amadurecer, envelhecer, a gente é cobrado de muitas coisas. E a gente percebeu, na verdade a Elisa percebeu, que ela foi sendo cobrada a ir largando esse mundo criativo de cores dela. E aí ela fala que foi chegando na adolescência, a gente sabe como a adolescência pode ser uma fase meio complicada, e ela foi tentando se encaixar em alguns grupos. E a gente sabe como a forma como a gente se expressa pode permitir com que a gente se encaixe ou não nesses grupinhos. E, querendo ou não, na adolescência tem muito esse espaço de pertencimento, né? Sim. A gente busca muito pertencer, se encontrar nas nossas nas coisas iguais e se reconhecer nas nossas diferenças. Mas, na verdade, brincadeira. Não, é muito difícil a gente buscar se reconhecer nas nossas diferenças. A gente busca se encontrar ali e caber naqueles grupinhos, né? Sim, verdade. E aí a gente tá falando sobre adolescência, mas não só na adolescência, a gente sabe que como mulheres, a gente também é cobrada a amadurecer muito rápido, a se desvincular daquele lugar que é dito infantil, ao mesmo tempo que ter muitas características que são infantis, né? A gente tem que ser infantil, vírgula. E a gente tá falando de uma sociedade muito problemática, principalmente em relação a gente como mulher. Sim, e também como mulher é importante que a gente não se porte de forma não tão chamativa, mas também não tão discreta. Sim. Mas tem que ter aquele comportamento padrão. Então, cuidado com a maquiagem que você usa, não pode chamar tanta atenção. Sim. Porque senão você vai ser vulgar, e se você não se maquiar, você é descuidado. Então, ela também entrou neste mundo adulto que é um limbo eterno. E a Elisa foi vendo que isso foi impactando não só a adolescência dela, mas também a vida adulta dela, principalmente a vida profissional. Porque as pessoas ficavam falando, como assim você vai se vestir assim? Muito chamativa, nossa, tá chamando muita atenção. E várias outras categorias que ficavam colocando a Elisa dentro, né? Sim. Então eu acho que muito por essa visão externa, eu abandonei essa bagagem que, na verdade, é uma bagagem que fala muito sobre a minha autenticidade. É uma bagagem que falava muito sobre quem eu realmente era. E era uma bagagem que trazia para mim um lugar seguro, que era um lugar da infância também, mas ressignificando, né, para a vida adulta também, era um lugar sobre a minha identidade, sobre me firmar
me afirmar enquanto quem eu realmente sou. Então a Elisa foi percebendo que sim, ela tinha abandonado essa parte criativa que ela tinha desde a infância e tudo mais, e que agora ela tava de outro jeito. Ela se vestia de forma diferente e acho que não só se vestia, mas acho que o jeito que a gente se veste combina muito com a forma como a gente se posta. Então, provavelmente outras coisas devem ter mudado também. Sim. Mas durante a pandemia, algo aconteceu. Ela decidiu retomar realmente a olhar para ela, acho que retomar esse olhar para ela. Sim. Quem ela é, as origens dela, a história dela, o que fazia sentido para ela. E tudo isso, ela conta, né, que foi por conta da psicoterapia, mas também por processos pessoais, não só graças à psicoterapia, porque, né, a psicoterapia por si só não faz milagre. Mas isso foi muito importante para ela ir se reconhecendo e se redescobrindo e identificando o que ela realmente o que ela realmente gosta, para além dessas cobranças sociais que tanto nos colocam, né? Nos impõem. E conforme ela foi vivendo esse processo da terapia, esse processo interno com ela mesma, ela foi vendo que, ao olhar pro guarda-roupa dela, pro armário, ela não sentia mais aquela conexão, não tinha aquela vontade de usar aquelas roupas. Sim. E isso interfere muito, né? A forma como a gente se veste, a forma como a gente tá. E ela acho que deu uma viradinha de chave e falou, opa, o que tá acontecendo? Por que eu não tô mais me identificando com a forma como eu me visto? Sim. E caso vocês queiram ver o guarda-roupa da Elisa hoje, deixa aqui, Marcos, o @, da Elisa, que é muito bacana, porque assim, ela é muito colorida. Ela foi outra vez para um casamento, tá vendo? Acho que ela era madrinha, não lembro direito se ela é madrinha ou convidada. Mas as pessoas, ela tava falando que os noivos pediram pra cada um vestir do jeito que se identificasse, do jeito que fizesse sentido pra ela. E ela foi com um terninho todo colorido. Caramba. Eu amei, ficou tudo. Deixa a foto aqui, Marcos. Boa sorte pra você achar, porque é um Reels. Eu não sei se tem foto, eu vi o Reels que ela contava isso. E eu achei muito bacana, porque tá tendo esse boom agora, desde a pandemia, da gente começar a usar muitas roupas coloridas e tudo mais. E eu acho que isso já acontecia com a Elisa. Mas, por que as pessoas estão buscando muito essas roupas coloridas? Tem uns estudos que mostram como as cores podem impactar no nosso humor. E aí tem até agora um novo estilo que volta sempre, toda vez após crises. Então a gente pode pensar bem naquela época dos hippies, depois de várias guerras, acontece isso depois de muitos momentos de crise. A gente começa a usar roupas coloridas porque isso ativa a nossa dopamina. Então vocês podem até pesquisar depois sobre dopamina dressing, enfim, moda dopamina, coisas assim. E aí eu acho que envolve muito esse lugar da Elisa, né, que fala sobre essa energia dela, sobre a alegria dela, e impacta de fato, gente. Tem algumas coisas que mostram isso, como as cores ali no nosso dia a dia, misturar cor, enfim, tudo isso é muito importante. Nossa, muito interessante isso, né? Uhum. E hoje a Elisa realmente, ela não é só uma mulher super colorida, mas ela usa essa coloridade. Coloridade, eu não sei se existe. Coloração. Ela usa essa coloração pra mostrar também que ela é uma mulher forte, ela é uma mulher de opinião, que não é só uma cor que vai definir todas as outras áreas da vida dela. E muito pelo contrário, pode complementar. E eu acho que a questão ela se sente segura e confortável assim. Com certeza. Que é o que a gente sempre fala, né? E tem gente, eu me lembro que tinha uma época, gente, que eu só usava preto. Eu era muito. E era tipo, eu brincava assim, as gavetas eram todas pretas. Eu parecia a Mônica, só que dark, assim, totalmente só as cores pretas. Trevosa. E eu amava, aquilo me deixava confortável. Só que durante a pandemia, eu sentia a necessidade de começar a colocar muita cor pra ver se meu humor mudava. E eu acho que é isso, assim, né? Às vezes vai fazer sentido para algumas pessoas e para alguns momentos a gente se vestir de um jeito, a gente usar algumas coisas, a gente se portar de certas formas, e depois pode ser que mude. E tá tudo bem. Eu acho que foi muito isso o processo da Elisa, né? Ela perceber que em alguns momentos, até certo momento, fazia sentido, mas ela parar e olhar, pera, eu não me identifico mais. O que eu posso fazer para começar a me identificar e falar, expressar um pouco mais quem eu sou? Perfeito. E é essa a história da Elisa, né? Então, gente, a gente já falou isso mais uma vez lá no começo, mas se vocês quiserem essa história aqui também, é só compartilhar naqueles canais que a gente já divulgou. Sim, e também não esquece, curte, compartilha, etc. Ajuda a gente aí a colocar essas mulheres de voz em vários espaços. É isso, um beijo, tchau! Tchau!